Compartilhando? Tô compartilhando a tela, tá certinho? Tá, eu Tá? tô enxergando. Tá Tá. bom. Beleza, então. Bom, então vamos lá, né? Magnetização intermediária. Só deixa eu ver se tem alguém esperando aqui para ingressar. Tem. Já entrou. Bom, Ana, eu oi. admito as pessoas, eu tô Ah, com. beleza, Glória. Tá? Então Pode tá. deixar. Tá bem, beleza, Glória. Obrigada. Então vamos lá, né? O nosso principal meio de magnetização intermediária vai ser a água, por isso eu coloquei essa imagem e a gente vai começar prestando bastante atenção nessa música aqui do Guilherme Arantes, Planeta Água, que eu gostei muito da interpretação do Zé Ramalho, porque a água, gente, assim, ó, ela é fundamental para nós, mas nós, enquanto magnetizadores, precisamos entender também que no nosso contexto de trabalho, a água vai ter uma função terapêutica. Mas, culturalmente, né, a água tem muitas outras funções, e principalmente do ponto de vista religioso, são diversas os pensamentos religiosos que têm rituais em torno da água, tá? Então, são rituais de purificação, são rituais de limpeza, são dos mais variados, tá? A gente vai ter até na Igreja Católica, tem a água benta, né? Que tem essa função religiosa. Entre os judeus, tem a função da água para purificação. Nos cultos afros, tem a função da água também, dos banhos de descarrego e outros. E isso é assim desde que o mundo é mundo, tá? A utilização da água está presente nas mitologias, está presente, né, desde a história dos rios, dos rios do esquecimento, né, das águas que vão também ter essas funções todas ligadas a essas noções de limpeza, de purificação. E aí muitas pessoas pensam que a água no centro espírita ou que a água no tratamento magnético tem essa função religiosa também, né? Ou então basta um copinho e está tudo resolvido e aquilo ali, né, tá. Ou então simplesmente já tirou fora e nem existe mais. E não é nenhuma coisa nem outra. A água, para nós, ela tem função terapêutica, porque o que que acontece? Ela vai ser o elemento que mais vai se adaptar a receber as alterações que a magnetização produz, porque ela é um elemento químico muito simples e porque ela é um elemento extremamente presente na nossa natureza, né? Então, a nossa natureza terrestre é em torno de 70 a 80% do planeta é água, né? E a água é fonte de vida para nós, né? Ela tem mil e uma utilidades, como a gente vai ver rapidamente aí na música, né? E ela também tem funções que estão muito ligadas à parte científica, tá? Justamente por ser esse elemento mais simples, né? Mas também pela sua força, pelo seu arrasto, ela carrega minerais, ela carrega uma série de coisas, né? Então, vou pedir que vocês prestem bastante atenção na música. Acredito que a maioria já conheça, é uma composição bem conhecida, foi um sucesso lá nos anos 80, né? Mas é uma poesia muito bonita e muito válida e também nos lembra que a gente precisa cuidar das nossas águas, né? Porque sem as nossas águas também a nossa vida vai ficar meio complicada. Então vamos lá, tá? Para a gente começar, vamos acompanhar aí o clipe do Zé Ramalho. Com som para todos?
Agora sim. Tinha cortado meu próprio som. Bom, pessoal, então, o que que a gente viu ali na questão do clipe? Que a gente tem todas essas funções, né, relacionadas à água, que ele resume ali a força da água também, né? E nós vamos ver então aqui agora a função do que nós vamos utilizar disso para o nosso trabalho. Então, primeira coisa, né, só repetindo aqui, a gente vai ter a água como um elemento vital. Já temos aí, né, em torno de 70 a 80% do nosso planeta todo formado de água. O nosso corpo humano, 80% dele é água, então vamos lembrar aí, ó, quando nós estamos magnetizando também, né, esse elemento água, e aí a gente vê o porquê que ela vai ser tão importante, né, é da nossa natureza isso. A água também ela tem aqui, ela tem propriedades, né? Como a gente viu no clipe ali, ela tem uma propriedade de arrasto, quer dizer, né? Aquele fluxo das águas ele leva por onde ele passa, ele leva os minerais, ele leva a fertilidade, ele leva o que houver no solo. Então, a poluição, infelizmente, também leva, né? Então, essa é a propriedade de arrasto que tem. E a água também ela é um símbolo de transformação por todas as questões, né, desde do sólido, líquido, gasoso, e a gente vê essa transformação constante do elemento água na natureza. Então, esse elemento que se transforma tanto, ele também serve muito ao magnetismo por essa alta maleabilidade, né? As condições em que a gente vai ter acesso à água também vão ser determinantes para a nossa saúde ou doença. Então, assim, uma historinha anedótica, né? A gente fala muito assim, os nobres de sangue azul da Europa ou da antiguidade, né? Eles tinham o sangue azul em função da água que consumiam, que não tinha os elementos necessários e eles acabavam tendo um sangue que não tinha também lá muita saúde. Por isso eles tinham as veias azuladas, né? Então essa questão do sangue azul também está relacionada com isso. E aqui a questão religião e terapêutica, né, que eu comentei, que a gente também viu ali, que ele até coloca, né, a mitologia da Yara das Águas, e aí a gente vai ver assim também, repetir, falei, né, em todas as mitologias a gente encontra a presença das deusas da água, né, seja dos rios, dos mares, as mães, né, principalmente vinculadas ao mar, e a gente vê isso tanto no Oriente quanto em todo o Ocidente, em todas as mitologias antigas tem sempre essa presença, né, dessas deusas vinculadas à água. E como eu referi antes, né, a função da água nas religiões ela é muito antiga. E a gente sempre precisa, quando trata de água em magnetismo, esclarecer muito que essa não é nossa função na utilização da água, né? Nós sabemos que a água tem essas funções todas ligadas à religião, mas a água no magnetismo tem função terapêutica, porque ela vai ser um dos meios mais eficientes de magnetização intermediária, tá? Então a gente vai encontrar uma perguntinha no livro dos Espíritos, questão 33, que Kardec vai se referir, né, a uma pergunta que, na verdade, é um aforismo, né, dos magnetizadores desde a mais alta antiguidade, que é a questão de que eles afirmam de que tudo está em tudo, né? E justamente essa questão, ela está na questão 33, há essa colocação, né? Tudo está em tudo. Eu coloquei aqui um ponto de interrogação para a gente procurar entender o que significa esse tudo está em tudo. A gente vai falar dele mais adiante, tá? A gente vai voltar, mas só lembrem disso. Um dos principais magnetizadores clássicos que estudou a questão da utilização dos meios intermediários, tá? E principalmente dos meios do uso da água, foi Deleuze, tá? E ele identificou, e consta nas suas obras, né?
essa frase aqui. Ele dizia que o magnetizador pode comunicar o seu fluido a vários objetos que se converterão em condutores de sua ação e que são adequados a transmiti-la e produzir efeitos magnéticos sobre as pessoas com as quais está em relação. Então, ele conduziu muitos estudos analisando, né, o emprego de se magnetizar objetos, né, ou produtos que as pessoas iriam consumir e o que esses produtos magnetizados ah, geravam no atendimento e, por consequência, nos tratamentos feitos, tá certo? Vamos esclarecer aqui também, assim, ó, que não estamos falando aqui só desses produtos que a gente encontra na internet, caneta magnetizada, pulseira magnetizada, colchão magnetizado, e sei eu lá mais quanta coisa. Nós aqui estamos falando de magnetismo animal, magnetismo humano, magnetismo espiritual. Então, é a doação do nosso fluido vital impregnando um determinado elemento, tá? É disso que nós estamos tratando. Então, somos nós, os magnetizadores, que vamos converter aquele objeto ou aquele produto que o nosso atendido traz em algo magnetizado, tá? Não é a utilização desses outros produtos já magnetizados que são vendidos aí pela indústria. Não estou dizendo que eles não gerem efeitos, tá? Só estou dizendo que não é sobre isso que nós trabalhamos. Quais eram os principais meios que o Deleuze apontava, né, para a gente utilizar nessa magnetização intermediária? Em primeira linha, a água, tá? Depois a lã, o algodão, placas de vidro, e ele utilizava também, né, e outros magnetizadores também utilizavam na época, placas de cera de abelha, tá? Não coloquei, né, placas de cera de abelha, porque acho que hoje, né, a gente tem como se virar muito bem com. Se a gente utilizar corretamente a água magnetizada e os tecidos, lã e algodão, a gente já consegue fazer muita coisa com essa magnetização intermediária, tá? Mas vocês vão encontrar nos textos antigos essa utilização de placas de vidro e de placas de cera de abelha, tá? Ele dizia que a água magnetizada é um dos agentes mais poderosos e mais saudáveis que se pode empregar. E por quê? Tá? Porque esta água leva diretamente o fluido magnético ao estômago, de onde se espalha a todos os órgãos. Facilita as crises a que está disposta a natureza. Excita a transpiração, as evacuações, a circulação sanguínea, fortifica o estômago, diminui as dores e muitas vezes pode substituir a vários medicamentos. Então, foram esses os efeitos que ele observou, né, da utilização da água magnetizada como forma intermediária de continuidade do tratamento entre um passe, vamos dizer assim, entre uma magnetização e outra, tá? Então vejam assim, ó, a água magnetizada ela vai direto para o corpo da pessoa, né? Ela é consumida diretamente, então ela vai direto para o estômago e ali ela vai passar a se distribuir diretamente no nosso organismo, tá? E as crises que está disposta a natureza, então ali a gente sabe que o princípio do magnetismo é o princípio da aceleração, né? As doenças elas não são retiradas com a mão, ou as enfermidades, ou o que é que se tenha. Ela não é retirada com a mão assim, sumiu. Não, é um princípio, ele vai seguir o caminho da natureza, porém de forma mais rápida. Então, aquilo que levaria é, 60 dias poderá ser resolvido com um emprego do magnetismo em 20, 30 dias, ou até menos, tá? Vai depender de cada situação, tá bom? E aí é sempre bom a gente lembrar as pessoas, né? Que magnetismo tem efeitos físicos, né? E a gente viu isso bem claramente no nosso encontro aqui no sábado, que as pessoas que estiveram presentes foram elas mesmas que produziram os efeitos, não foram
nem os magnetizadores já experientes e muito menos eu. Foram vocês que estão estudando, e foram vocês também que já testaram com os exercícios a produção desses efeitos. Então, é sempre bom lembrar que esses efeitos vão se produzir no corpo da outra pessoa quando a gente a magnetiza. Então, é sempre bom também avisar: olha, pode acontecer que tu vai, né, ter algum tipo, vai ter algum tipo de transpiração, né, vai ter alguma alteração intestinal, pode ter uma função na alteração sanguínea também. E prestem bastante atenção nisso, né, que fortifica o estômago. Né? Também é muito utilizada para diminuir as dores e muitas vezes pode substituir a vários medicamentos. Então, lembrem que isso aqui já era conhecido e vamos lembrar que isso aqui também era ciência de observação apenas na época, tá? Porque não haviam todos os equipamentos e meios de pesquisa que a gente tem hoje. O Deleuze recomendava, e todos os demais magnetizadores seguiram e seguem, né, com a mesma recomendação, que a água magnetizada ela pode ter duas utilizações, tá? A primeira, o uso oral, ou seja, para eu ingerir, para beber, tá? Mas também eu posso usar a água de forma tópica, principalmente para tratar ferimentos, para tratar problemas de pele, tá? É, problemas nos olhos, alergias no corpo, né? Então, eu posso usar a água magnetizada para limpeza, para lavar. E aí, não é para limpeza, né? Eu vou tirar alguma coisa, não. É para limpeza porque ela vai estar impregnada dos elementos terapêuticos que o magnetismo carrega para a utilização dessa maneira, tá? Então, quando vocês forem magnetizar água para a pessoa tomar, vocês magnetizam uma água. Se essa água for, né, digamos assim, a pessoa tem um problema, vamos pensar assim, a pessoa tem uma doença de pele, tá? Nós estamos tratando uma doença de pele. É, eu vou magnetizar uma água que ela vai beber e vou pedir que ela traga bastante água, tipo, o máximo que ela conseguir, né, de água para ela fazer a limpeza desses ferimentos, a limpeza dessas lesões que ela tem na pele, tá? Então, aí a gente vai magnetizar essa água que vai ter esse uso tópico depois de magnetizar a que ela vai beber, tá? Então, essa aqui é que ela vai beber, essa aqui é a que ela vai usar. E, né, quando eu vou magnetizar aquela que ela vai usar para lavar, eu vou pensar isso. Olha, essa água aqui, ela está sendo feita para uso tópico, tá certo? Então, ele recomendava, né, nesse uso tópico para ferimentos, para lavagem, limpeza de ferimentos, né, para ser utilizada também em compressas, pode ser embebida em algodão para males dos olhos, tipo conjuntivite, outras infecções que possam haver, e também em banhos, né, quando a pessoa tem esses problemas, às vezes, de alergia em toda a pele, ou, né, alguma situação que está sendo mais generalizada no corpo, tá bom? Então vamos lá, né? Kardec, aí está a questão 33 que eu referi, né? Ele perguntou assim: a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Então, questão 33, né? Livro dos Espíritos, primeira parte, ele está discutindo as transformações da matéria e a questão que envolve, né, obviamente, as transformações do fluido cósmico, que é esse elemento, né, vamos dizer assim, essa matéria primordial, em suas diferentes, né, seus diferentes estados. Então ele pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades, ou seja, esse fluido universal, eu posso manipular ele de tal maneira que ele contenha tudo, ele contém tudo e ele pode ser modificado, e das modificações podem surgir outras coisas? É isso que ele está perguntando. Como é que essa matéria se modifica? E a resposta dos espíritos foi: sim, é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo, né? Então, todas as coisas se contêm, né? Essa matéria única, ela pode ser transformada em mil coisas, como a gente já viu lá no nosso primeiro estudo, que foi justamente sobre a questão dos fluidos e as suas transformações.
E aí Kardec vai explicar, né? Nessa questão 33, uma nota dele próprio, e aí ele falando muito claro o motivo da pergunta dele, que ele estava questionando o princípio que gerava as alterações no magnetismo, as alterações que o magnetismo gera na matéria. E aí ele escreveu assim, ó: este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias. Né? Então ele está falando muito claramente aqui, né, da transformação que o magnetismo faz na matéria, tá? Através da manipulação do fluido cósmico. E aqui, né, ele cita o fenômeno muito conhecido de todos, que são as transformações que a água magnetizada vai apresentar. Então, na época, né, o que eles observaram? Observavam muito alteração de gosto, né, e as qualidades ativas, porque geravam aqueles efeitos que o Deleuze já tinha ali elencado, tá? Então, o gosto, o cheiro, é muito fácil da gente observar. Né? Toda pessoa que já lidou com água magnetizada sabe que muitas vezes ela vai ter uma alteração de sabor, que a gente percebe assim, mais doce, mais salobra, é, às vezes com algum cheiro, com alguma coisa, a gente percebe isso pelos nossos sentidos. A gente não precisa levar para um laboratório para observar, né? E Kardec fazia esse tipo de observação, né? Na época, ciência de observação. E aí ele segue dizendo assim, ó: assim, a água que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio torna-se corrosiva se duplica a proporção de oxigênio. Uma transformação análoga pode se produzir pela ação magnética dirigida pela vontade. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a magnetização da água vai mexer na sua forma, na sua fórmula química, tá? E gerar transformações aí. É isso que ele está dizendo. E por isso o tudo está em tudo, né? Que depois ele vai retomar essa mesma questão, né? É, das transformações produzidas pelo magnetismo e principalmente as transformações na água magnetizada. Ele vai falar isso no livro dos médiuns, tá? No item 131 do capítulo 8. E ele diz assim, ó, quando ele fala do Laboratório do Mundo Invisível, se eu não me engano. Esta teoria nos dá a solução de um problema de magnetismo bem conhecido, mas até hoje inexplicado, que é o fato da modificação das propriedades da água pela vontade. Então, eu coloquei em vermelho para chamar a atenção que aqui é mais um item que a época de Kardec, entre os magnetizadores, era um fato conhecido, porém inexplicado. Da mesma maneira que o sonambulismo, da mesma maneira que, né, que como ocorriam os fenômenos de transformação da matéria. E por isso ele questiona os espíritos, e a resposta que os espíritos trazem é um acréscimo ao conhecimento dos magnetizadores. E a explicação que os espíritos dão é a seguinte: a mente atuante é a do magnetizador, na maioria das vezes assistido por um espírito desencarnado. Ele opera a transmutação por meio do fluido magnético, que, como já dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. E se ele pode produzir uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente fazê-lo no tocante aos fluidos orgânicos, do que resulta o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Né? Então, Kardec vai, aliás, os espíritos vão explicar para Kardec que as curas produzidas no magnetismo, ou as mudanças, né, as melhoras, não necessariamente a cura, mas já o alívio, ou a transformação, enfim, que se possa produzir no tocante ao corpo humano, né, se explica exatamente pelo mesmo princípio da transformação da água, que é exatamente essa ação dos fluidos que muda, né, as propriedades. E a gente já tinha falado lá
né? Substituindo molécula malsã por molécula sã, né? E mexendo nessa estrutura orgânica, né? Então, por isso a gente precisa sempre buscar conhecer e fazer a coisa direitinho. Ainda na Gênese, ele vai falar, né, sobre essa questão das transformações, da qualificação dos fluidos, né? E ele vai dizer que a qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, uma vez que, em definitivo, é sempre da matéria mais ou menos quintessenciada. Não há de realmente espiritual senão a alma ou princípio inteligente. Então, o que os espíritos estão dizendo? Que nós estamos sim mexendo com matéria, formas muito sutis de matéria, mas é com a matéria que a nossa mente está movimentando, tá? E essa matéria é essa matéria elementar que a gente chama de fluido cósmico, né? Energia cósmica. Porque de espiritual mesmo, ou seja, que tenha zero de questão material, é o princípio inteligente ou o ser espiritual. Quando a gente já começa a falar de perispírito, que já é o corpo semimaterial do espírito, já estamos falando em semimatéria. E quando nós falamos em organismo físico, é matéria densa, né? Quando nós falamos em todas as coisas que nos cercam aqui na Terra, é matéria densa. Então aqui os espíritos deixam muito claro, olha, quando a gente está manipulando o fluido, nós estamos manipulando uma matéria quintessenciada. Não é algo imaginário, não é uma coisa que não existe, que não pode ser aferida, tá? A gente vai encontrar também na obra do Emmanuel, principalmente no livro Consolador, questão 103, orientações do Emmanuel com relação à água, à utilização da água fluidificada ou da água magnetizada, tá bom? É, e aí ele diz assim, olha, ele recomenda duas questões para o emprego nas reuniões espíritas, uma que seria a magnetização de uma água de uso geral, tá? E uma outra que seria de caráter particular. Então, o que que é de modo geral e em benefício de todos, como ocorre normalmente nas reuniões espíritas? Isso daqui a gente está lidando com aquela questão, bom, existe uma utilização desse meio intermediário de magnetização, que é a utilização de água, que é magnetizada por todos os magnetizadores, né? Antes de se iniciar o trabalho, e que depois a gente distribui, até uma falha nossa, né? Nós ainda não, depois da pandemia, não retomamos ainda esse uso, mas a gente tem que voltar, porque faz diferença, tá? Então, essa questão da gente ter para as pessoas essa água que é magnetizada por todos e que é servida para todas as pessoas e que também tem uma utilização, né? Não só de complementar o nosso atendimento ali, mas também serve para nós. A gente falou bastante no sábado dos exercícios, né, para que a gente faça a nossa recarga fluídica, e a utilização dessa água magnetizada nas nossas salas de trabalho, ela também é um recurso interessante, né, porque a gente também repõe esses fluidos através do consumo dessa água já magnetizada. E a água de caráter particular é aquela, né, que é para determinada pessoa e nesse caso é conveniente que seu uso seja pessoal e exclusivo, tá? Os magnetizadores clássicos não diziam nada diferente do que o Emmanuel recomenda, tá? O que que é essa água para determinada pessoa e de caráter exclusivo e pessoal? É aquela que a pessoa irá levar, né? Para que o magnetizador faça essa magnetização intermediária depois de concluído o seu atendimento, tá? E que vai ser única e exclusivamente para uso daquela pessoa, tá? Então eu vou lá, recebo o meu atendimento, né? A Glória vai magnetizar a água que eu vou entregar para ela e essa água eu vou levar para minha casa e eu vou seguir consumindo essa água ao longo dos dias e só eu vou consumir, porque ela foi modificada de acordo com as minhas necessidades e por isso, se ela for consumida por outra pessoa, né? Poderá ter efeitos colaterais que não são os melhores, tá certo? Ou que não são os necessários para ela. Então lembrem disso, tá?
Isso também é muito importante porque as pessoas que vão nos procurar, elas não sabem, na verdade, o que estão procurando, né? Elas não têm noção de tudo isso que a gente estuda. E aí elas acham, não, eu vou levar a água benzida no centro espírita para a família toda tomar. Então a gente tem que esclarecer muito que não é assim, que é para cada um. Então, se ela quer levar para outras pessoas da família, ok, mas que coloque o nome e que seja magnetizada para aquela pessoa. E preferencialmente que aquela pessoa tenha ido pelo menos uma vez, né? Porque senão fica muito fácil a gente magnetizar a água assim para quem, né? A gente nem tem contato, é a mesma situação do atendimento à distância que não é pedido. Então, a gente sempre tem que esclarecer isso. Essa água, ela vai ser modificada para o uso dessa pessoa. Então, né, que seja só dela, para que não haja outros percalços aí no caminho. E como é que é o procedimento? Vocês já magnetizaram a água, a gente já fez esses exercícios, né? Então, só para referir, para reforçar, nós vamos utilizar para magnetização da água as técnicas concentradoras, então vão ser basicamente mão parada. Eu posso utilizar em posição de mãos, é a mais fácil de todas, né? Para eu magnetizar qualquer coisa intermediária. E os magnetizadores clássicos, principalmente o do Potê, ele recomendava que se fizesse assim, ó. Vamos pensar que eu estou magnetizando. Esse copo aqui é uma garrafinha, tá? Ele recomendava que se fizesse digital, tá? No topo da vasilha, fizesse então uma imposição digital aqui e que depois se envolvesse em longitudinais. Ah, ó, tá aqui em posição digital e depois a mão ou as mãos, né, envolvessem em longitudinais concentrados o vasilhame, tá? Qualquer uma das duas tá correta, tá bem? Não tem nenhum problema. E também se de repente tu só segurar entre as mãos já é em posição, eu já estou magnetizando também, tá bem? Desde que, claro, o meu pensamento esteja direcionando fluidos ali da mesma maneira que eu faço quando estou magnetizando o corpo de alguém, tá certo? Esses procedimentos de magnetização, de técnica, eu vou utilizar para magnetizar um algodão, eu vou utilizar para magnetizar um tecido, tá? Um tecido de lã, de seda ou de algodão, vamos lembrar que sempre fibras naturais. E aí a questão, a magnetização da água, a gente vai ver agora em seguida, ela vai durar até mais ou menos 13 dias com alterações. Passado isso, já não tem mais tanto efeito. Ela perde muito das características da magnetização, tá? Então, o máximo que a gente vai dizer que a pessoa vai consumir é um período de 13 dias, 2 semanas aí, não muito, não mais que isso, tá? Os tecidos, o algodão, a lã, a seda, eles observavam que os efeitos duravam até 3 dias, não mais do que isso, tá? E um detalhe, vocês poderiam pensar assim, ah, eu posso levar uma camiseta de algodão para magnetizar e aí a pessoa vai vestir. Não é assim. A pessoa vai levar um tecido e esse tecido vai ser magnetizado e ele vai ser colocado sobre o local que a pessoa tem mais centrado. Digamos assim, a pessoa está tratando um problema no estômago. Então, eu vou magnetizar um tecido de algodão, ou de seda, ou de lã, e vai colocar sobre o estômago. Não é vestir, tá? É colocar sobre o local. É onde está mais concentrado o problema. Ou se é na garganta, entenderam? Se é na testa, eu vou colocar sobre esses locais. O uso do algodão embebido, vocês viram ali, né? Para questão tratamento dos olhos. Mas eu também posso utilizar bastante para tratar otites. Só que aí observem o seguinte: vocês vão utilizar o algodão magnetizado colocando ele no ouvido, tá? Dentro do ouvido, seco. E se esse ouvido não estiver com aberta a ferida, tá? Então tá só aquela bola vermelha, fechadinha,
aí eu posso magnetizar o algodão e colocar ali no ouvido, tá? Se tiver ferida aberta, não, porque aí eu coloco só distante, eu não introduzo no ouvido, tá? E não é introduzir lá no fundo também, é só deixar ali um tampãozinho de algodão, tá? Mas se tiver já aberta ali, né? Se tiver já drenando a inflamação, daí não coloquem algodão inserido no ouvido, para evitar que fique alguma coisa ali onde está aberto, tá? Aí só coloca sobre aqui, né? Sobre o ouvido e deixa. Entendido? Bom, se for um banho, vamos pensar assim, ó. ah, Vocês querem dar um banho num bebê, tá? Até para acalmar o bebê, ou, enfim, fazer um banho magnético. Vocês vão mergulhar as mãos dentro da banheira, tá? E vão fazer todo aquele processo de doação fluídica, de fazer, né? Fazer com que os fluidos de vocês sejam encaminhados às mãos e sejam e magnetizem a água que vocês vão utilizar para esse banho, caso vocês tenham contato direto com essa pessoa, tá certo? Então, assim, ó, quando a gente faz isso para um familiar que está doente, para um, né, alguém próximo que vive conosco, isso é muito mais fácil. Ou que a gente tenha acesso a atender a pessoa em casa, então, vamos lá, a pessoa tem tá tratando um problema nos pés, né? Pé diabético, por exemplo, né? Então, eu posso magnetizar a água numa bacia e a pessoa mergulhar os pés ali, tá? Se a pessoa vai na nossa instituição, a gente pede que ela leve água, a gente magnetiza então lá a bambona, seja lá o que for que ela leva, e ela vai utilizar isso depois em casa, tá? Mas quando a gente vai magnetizar que tem o acesso, a gente mergulha as mãos na água ali mesmo, é bem mais. Eu gosto mais de fazer assim, tá? De utilizar, de mergulhar a mão na água, se for para esse fim, assim, se eu tenho essa possibilidade. Se não, a gente usa aquelas técnicas que estão aqui na nossa tela aqui, só lembrando, né, que aí eu estou magnetizando para uso tópico e a outra eu estou magnetizando para uso oral, certo? Até aqui, pessoal, alguma pergunta sobre isso? Tem uma Tranquilo? pergunta no chat, Ana. Então vamos Tem lá. uma pergunta no chat. Vamos lá. Ah, depois eu falo Quanto então. tempo deixamos o algodão ou o tecido sobre o local? Gisele, geralmente tu vai deixar algumas horas, né? Porque tu não vai deixar todo esse tempo, principalmente se for no ouvido, alguma coisa assim, não vai deixar 3 dias direto ali, né? Não, tu vai trocar, né? Então tu magnetiza um chumaço de algodão e a pessoa vai botando um pouquinho, né? Uma quantidade ali, todos os dias, vai trocando 2 vezes por dia, ou coloca só à noite, aí vai ser uma questão a ver o que que tu estás procurando utilizar, né? Nessa questão aí do tecido. Mas, em geral, a recomendação maior é para uso à noite. No ouvido até dá para a pessoa utilizar durante o dia também, né? Mas os tecidos, enfim, de utilização é geralmente mais à noite, tá? Então, tu vai tratar uma questão respiratória, tu coloca sobre o peito, sobre as costas, né? E a pessoa fica ali algumas horas, aí, tranquilo, tá? Lembrando que isso vai durar 3 dias, tá bem, Gisele? Ana, Sim, eu queria perguntar o seguinte: fala, Rita. quando a água é magnetizada, ela dá para 13 dias, né? Então, Isso. assim, se eu pegar, eu pego uma água, eu posso encher de novo? Não, não. E a gente vai mostrar agora por que que não, tá? Tá, Porque então eu pego a água, se aquela água só der para uma semana, vai ser uma semana, mesmo que eu vá ao centro tu depois de leva 3. outra, tu leva outra e magnetiza. Sempre assim, ó, a magnetização da água, tanto para uso oral quanto para ingerir, o ideal é assim, ó, se a pessoa vai de 7 em 7 dias, a cada atendimento ela levar essa magnetização intermediária para a semana seguinte, Tá. tá?
E ela a gente orienta como? Bebe de manhã, duas vezes, três Sim, isso vezes? no geral a gente orienta assim, ó, que a pessoa consuma um copo pela manhã, em jejum, ao meio-dia e à noite, Tá. tá? Agora, dependendo da situação, se, por exemplo, é uma doença mais grave, a pessoa está muito enfraquecida, tu pode recomendar que todo o consumo de água dela seja de água magnetizada. Não tem nenhum problema, Ah, tá. Não, não imaginei isso, não. Entendi. né? Tá? A gente já vai É. ver agora a questão. Depois do prazo de 13 dias, podemos magnetizar à distância? Laura, vou te responder repetindo o que eu falei para Rita, tá? Ah, preferencialmente que a cada atendimento se magnetize esses meios intermediários para a semana seguinte, tá? É, Se a pessoa é atendida presencial, não tem por que tu fazer uma magnetização à distância dessa água, tá bem? Tu magnetiza ou dos elementos que tu estiver utilizando. Tu vai magnetizá-los ali junto da pessoa. Uma outra questão aqui, só para a gente depois entrar, tá? Se vocês estiverem cuidando um paciente que está utilizando soro, tá? Tá lá fazendo soro. Magnetizar este soro vai dar muito efeito, porque ele vai entrar direto na corrente sanguínea e ele é elemento líquido também, tá? Então é outro recurso que quando a gente vai atender alguém em um hospital, né, se magnetiza também, certo? Se a pessoa está recebendo soro fisiológico, é um bom reforço ali, tá? De se fazer isso. Mais alguma pergunta sobre isso? Não? Então vamos ver. Aqui nós temos, né, um trabalhador nosso aqui da casa, agora ele está afastado em função de ter tido vários problemas de saúde, mas continua afastado da questão do magnetismo, né, mas continua frequentando, trabalhando com a gente, que é o seu Roberto, tá? O Roberto Elier da Silva. Ele é químico industrial e quando ele fez o curso de magnetismo, e já desde o curso de estudo, exatamente essa questão 33 foi uma pulga atrás da orelha para ele. Tá? Como assim a água se transforma, os elementos químicos da água se transformam? O seu Roberto, ele como químico, ele é especializado em água. Ele foi responsável pelo serviço de abastecimento de água potável aqui da cidade por muitos anos. E hoje ele ainda tem um laboratório de análises de água, tá? Água mineral e utilização de águas, enfim, análise química, né? Águas dos hospitais e toda essa função que envolve aí a utilização de água. O que que aconteceu com o seu Roberto? Num determinado momento da vida dele, já. Isso aqui foi quando a sociedade tinha 15 anos que ele nos apresentou essa pesquisa. Hoje nós estamos com 27, então tem 12 anos esse trabalho, tá? Ele teve um problema de saúde, um, um ataque isquêmico, né, que é a isquemia transitória, e ele passou a ser atendido, de magnetizador passou a ser atendido. E aí, quando a gente magnetizou a água para ele lembrou do problema que ele tinha com esse texto, de que a água magnetizada se transformava. E sem dizer nada para nenhum de nós, ele levou a água que ele deveria ter utilizado para o seu tratamento, ele levou para o laboratório dele para testar o que que tinha acontecido, né? Comparou a fórmula, né? Porque assim na sociedade a gente tem, se a pessoa leva água para magnetizar de casa, tranquilo, não tem problema nenhum, mas a gente disponibiliza para compra ali água mineral, engarrafada, né? Tampadinha. As pessoas podem comprar ali pelo mesmo preço que se compra na- na- nas lancherias e nas coisas normais aí, e, e magnetiza e leva, tá? Então ele pegou uma garrafinha daquelas, né? Ali na sociedade. Ela recebeu o seu atendimento magnético, que era feito para o problema dele, e entregou
né, a garrafinha para ser magnetizada. Só que como ele já fez isso com segundas intenções, aliás, não, nessa primeira não, ele levou a garrafa e constatou no laboratório comparando com o rótulo, com a fórmula constante no rótulo. Aí ele viu que tinha de fato alterações. Ele testou os elementos que continham no rótulo para ver se conferia, né, com o que ele estava testando depois da magnetização. E aí ele viu que tinha alterado de fato. Ah, e a gente vai mostrar os laudos para vocês agora. A partir daí, ele não falou nada para ninguém. A partir daí, ele resolveu começar a fazer alguns testes. Então, ele levou uma outra água num outro dia para outra magnetizadora. Só que ele já levou uma água que não servia para nada, que ele tinha desmineralizado no laboratório, ele tinha tirado tudo assim, era uma água utilizada para solução só em hospitais e coisa, era uma água que não tinha nada mais de nenhum elemento químico. E depois trouxe de novo para análise no laboratório após a magnetização. E aí ele constata de novo alterações. E aí depois disso, né, depois de uma terceira experiência, ele vem falar conosco, vem falar comigo, com o Roberto, comigo, com o Eduardo e com a Madê, e nos falar sobre o que ele estava fazendo, né, e o que os resultados que ele tinha obtido, se ele podia mostrar isso para o restante do grupo. Eu digo, não só pode mostrar como deve e como devemos continuar, né? Vamos testar mais coisas a respeito disso. E aí, esse trabalho é o que vocês vão ver agora, tá? Então, deixa eu procurar aqui os nossos laudos para compartilhar com vocês. Yeah. Fale. Se alguém tem alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre, enquanto eu procuro os laudos. E... Ana? Oi? Estou compartilhando os laudos? Vocês estão vendo os laudos? Então, sim, fiz uma pergunta, mas meu áudio estava fechado. Então, Ah, eu então pergunto, fale. pode falar? Pode? Sim. Então, falando dessa água magnetizada, quem está falando é Neuza. Sim, estou vendo. Eu costumava falar com o assistido, né, até por orientação mesmo de lá do centro, né, do GEPEC, que complementasse até chegar a outra semana. Então, isso não é correto. Confere? Confere, tu vai ver por que agora, porque foi uma das coisas que a gente testou, tá? É uma Sim. das coisas que está nos laudos aqui, tá? Eu Ok. sei que tem que havia essa recomendação. Vocês estão vendo aí o laudo que diz primeiro experimento? É isso que vocês estão vendo na tela? Sim. Sim? Então vamos Sim. lá, tá? Esse primeiro experimento, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui essa. Eu queria fechar minha tela, mas não vou conseguir. Esse primeiro experimento aqui, eu vou aumentar aqui para ver se a gente consegue. Melhorou, né? Tá mais nítido agora? Isso, melhor. Tá. Então, o que que aqui a gente está vendo? Esse aqui é o experimento que ele fez. Vocês estão vendo ali que tem uma coluna que diz assim: água não magnetizada e água Sim. magnetizada Isabel. Isabel era a magnetizadora que atendeu ele e que fez essa primeira experiência, tá? Então, aqui a gente tem todos os detalhes da água, tá? Toda a temperatura do ar, temperatura da amostra, o pH da água, a cor, né? As turbinas. E aqui estão todos os elementos que constavam, tá? Aqui, ó, alumínio residual, os bicarbonatos, cálcio, cloreto, cobre, ferro, fosfato, magnésio, nitrato, tudo isso aqui e as proporções que estavam
na fórmula dela não magnetizada, tá certo? Isso está nessa primeira coluna. Na segunda, onde diz assim, água magnetizada, Isabel, é aqui o laudo que ele faz após a magnetização, tá? Aí vocês já começam a ver aqui, ó, que o pH da água reduziu e ficou numa faixa de 7,6. De 9,6 reduziu 2 e ficou em 7,6. Eu lembro que o seu Roberto, e se tiver algum bioquímico aqui depois pode me ajudar, mas eu lembro que na época ele nos explicou que o pH ideal é sempre próximo de 7. Tá? O pH da água sempre próximo de 7 vai ser o ideal. Então vocês vejam que houve aqui uma redução após a magnetização. Tá? Com relação à cor, também foi totalmente alterada. Tá? Vocês estão vendo ali o número, né? Que tinha aquele ali. A mesma coisa com relação à turbidez, também totalmente alterada. Com relação aos bicarbonatos, vocês vejam ali a alcalinidade, né? Tinha 78,12, reduziu também para 70,15, então diminuiu, tá? Observem que o cálcio aumentou, os cloretos também aumentaram, tá? O cobre não sofreu alteração, e com relação à dureza total, ou seja, a quantidade de elementos, né, minerais contidos nessa água, houve um aumento de 8 para mais, né? Então houve um acréscimo de elementos, tá? E aí vocês vão ver aqui depois as principais transformações, ó. O ferro, vocês vejam que foi um elemento que sofreu uma grande transformação. Esses números aqui parecem uma coisa insignificante, né? Mas eles são muito significativos, tá? O fosfato também, ó, de 0,1 para 0,15. Ali o ferro era 0,01, ficou em 0,05. Isso é um aumento muito grande. Aqui também o magnésio, 17, passou a 22. E vejam o aumento dos nitratos. Era 0,18, passou a 13,5 para o caso dele. Tá? O potássio manteve igual, o nitrogênio manteve igual, o oxigênio presente, né, foi aumentado. E observem aqui, eu falei para vocês que ele estava tratando uma questão de um AVC transitório, né? E o sódio presente na água, né, na fórmula, na composição que estava ali, era 95,93. A gente sabe que uma das causas do AVC são os picos de pressão arterial. E o sódio é uma das causas que gera essa elevação. E vejam a redução que sofreu o sódio. Ele de 95,93 foi reduzido para 70,9. Então, a fórmula da água foi muito, muito mexida com relação à questão após a magnetização, tá? Então, de resumo aqui, né, o que ele apresentava? Ele tinha toda uma questão, ele apresentava, né, diverticulite, enfisema pulmonar e diabetes, mas o motivo do atendimento era um ataque isquêmico, que tinha deixado como sequela uma perda de audição de 40% e também de memória. Com o tratamento magnético, né, e a questão da água, a deficiência auditiva reduziu a 21%. Tá? Isso foi comprovado, né, pelo médico que assistia. E redução de perda auditiva é uma coisa bastante difícil, né? E aqui, então, com relação a esses numerozinhos que eu falei aqui, né? O Eduardo calculou em quanto por cento isso significava, né? Então, a elevação do nitrato significou um aumento de 7.400% do que continha com a magnetização, tá? O sódio teve uma redução de 26,1%. E o ferro aumentou 4.900% da composição original, na qual ele era praticamente inexistente. Então, na proporção do que tinha, o aumento foi de 4.900%.
Né? Então, pessoal que viu aí, né, o trabalho que a Dalva trouxe, da experiência da mumificação, aqui tem mais um exemplo disso, né? Bom, aqui então tá o laudo, né, que ele trouxe, e ali a gente já fez só um resultado, tá o laudo assinado, datado, aí tudo certinho, né, as análises todas, e vamos para o segundo experimento, tá? O segundo experimento foi esse que eu falei para vocês, que ele trouxe então desmineralizada, tá? Então vocês vão ver aqui, foi a Gladys, tá? A mesma coisa, vocês vão sempre ver o nome do magnetizador aqui do lado, tá? E aí vocês vão ver aqui o que tinha. Então, podem ver aqui, né? O pH dessa água estava abaixo, porque ele tinha tirado tudo, então estava abaixo do padrão ideal, né? Que seria de 7 acima. E todos os restantes dos elementos aqui, ó, estão praticamente zerados, tá? E aí a gente já vai começar aqui, ó, vendo o pH, que o pH vai se aproximar novamente do 7, vai voltar a 6,9. Aqui, os bicarbonatos vão chegar a 15 e estava zero. Né? A mesma coisa com o cálcio, estava zerado, 5,2. Os cloretos, 0,5, 5,5. E aqui, né, então, 18 miligramas de acréscimo de minerais, que estava zerado. Entrou, retornou os minerais que tinham sido retirados com a magnetização, retornaram, tá? E aí a gente vê aqui, né, as mesmas alterações, fosfato, nitrato, de novo, no caso dele, muito alto, tá? O potássio um pouco mais elevado, o oxigênio também elevado, e observem o sódio, que era zero, ficou 0,12. Era necessário um pouquinho, né, para que fosse utilizado. E aí a gente tem aqui, né, de novo, tá? A mesma situação do paciente, e aqui as variações acentuadas de nitrato e a mesma alteração no ferro. O ferro foi na mesma proporção, tá? Os laudos, de novo, de cada uma dessas mostras, o zerado e depois o outro da magnetização. E o terceiro experimento foi o da água coletiva, né? Aquela que o Emmanuel recomenda ali e que a gente fazia, que nós temos que voltar. Me lembrem disso, pessoal, amanhã, a gente voltar a utilizar, né, a água magnetizada. Agora já não temos mais todas as restrições que se tinha antes, né? E os copos, mesmo assim, são individuais, são descartáveis. Então, o que que aconteceu? Nessa água, ela é magnetizada para uso coletivo, todos os magnetizadores, então seria assim, ó, é uma corrente magnética, né? Porque todos juntos impunham mãos sobre aquela água que é distribuída para todas as pessoas, tá? Então, se coloca num copinho desses de 50 ml, a gente coloca ali o copinho e todo mundo toma daquela mesma água. Aí vocês observem os números, porque eles vão ser gigantescos, a alteração. Então, aqui, ó, o pH 6,8 passa a 7,2, então sempre vai. Lembram, né? Magnetismo é lei de harmonia, então ele sempre vai trazer para o melhor, vai sempre trazer para o padrão, tá? As questões de cor aqui não tem, mas vocês já podem ver aqui a alcalinidade, que tem uma diferença, né? Uma redução ali. Agora, observem as reduções aqui de cálcio, tá? Aliás, os acréscimos de cálcio, que de 41 passa a 55, do cloreto de 5 passa para 7. Aqui, né, então a dureza total 199, reduz para 190. E aqui a gente já vai ver o ferro com aumento, né? Ah, os fluoretos com aumento, o magnésio com aumento extremamente significativo. E vamos ver por quê. Porque esse experimento aqui foi a água que foi magnetizada para uma quinta-feira. Nas quintas-feiras, nessa época, basicamente os nossos atendidos eram problemas de ordem obsessiva ou problemas de ordem depressão, ansiedade, transtornos psicológicos. E a gente lançava o pessoal terapêutico para o sábado, tá? A gente dividia nessa época a gente dividia dessa maneira.
E o magnésio, ele vai ter uma função muito importante nessa questão toda dessa química das relações, das emoções, né, e dessa parte mental, né? Então, aqui observem o quanto o magnésio foi aumentado de 1,21 para 25,1, tá? E lembrando essa característica, porque as pessoas que estavam sendo atendidas eram atendidas para esse fim, desobsessão e problemas psicológicos, tá? O nitrato, a gente vai ter aqui um aumento, mas não tão significativo quanto o magnésio, tá? Realmente o magnésio despontou, assim como o magnésio e o ferro foram altíssimos, tá? O sódio teve aqui um aumento também, ah, e aqui então os sólidos totais, que ele coloca aqui todas as alterações, tá? E aí vamos ver aqui os elementos. O Eduardo nem calculou todos, tá? Ele calculou só os mais elevados. Então a elevação do cálcio foi de 34%, o ferro foi de 17.900% o aumento, e o magnésio foi de 1.974% em relação à fórmula testada antes, sem a magnetização, tá? De novo, estão aqui os laudos, né, que ele fez. E aí, então, a gente passou a fazer algumas análises nessa época, aí testando, assim, com relação a diferentes enfermidades, né? Então, aqui já pegamos uma água no sábado, por exemplo, uma pessoa com hepatite C. Que tipo de alterações apareceriam nessa água, tá? E aí a gente viu aqui, né? Então, aqui todas as alterações, a gente vai ver os bicarbonatos com uma elevação, a gente vai ver aqui o cálcio com uma redução, a gente vai ver aqui os cloretos também com uma redução. E vou lá para o resumo final, tá? Depois vocês vão poder ver no vídeo aqui com calma esses laudos. Eu posso até postar lá no, no WhatsApp esse arquivo, tá? Para vocês analisarem com calma, só para a gente não perder muito tempo. Então, a gente foi ver aqui essa paciente, era uma paciente hipertensa, que tinha uma artrose no joelho direito e hepatite C, e contava com 54 anos. O que se observou? Uma elevação do bicarbonato em 64,5%, os nitratos em 3.622%, o ferro em 4.900%, e o sódio, olha só, ela era hipertensa, o sódio com uma redução de 16,6%. Então, de fato, a água magnetizada ela é transformada para as necessidades da pessoa, tá? A gente testou e sempre que eu apresento esse trabalho eu digo, olha, gente, vocês podem repetir esse teste. É só vocês magnetizarem a água, levarem um controle, uma sem magnetizar, outra magnetizada, levarem no laboratório e testarem se houve ou se não houve alteração. É um teste muito válido, tá? E inclusive reforçaria, né, se outros grupos reproduzissem esse teste, tá? Não é uma coisa cara, né? É bem possível de ser feita e também ajuda o grupo a perceber que de fato ele tem essa alteração, tá? Agora, o que foi que foi testado, tá? Se eu colocar esta água na geladeira, então prestem bem atenção, se eu expor esta água a temperatura baixa, tá? Vamos pensar lá, botei na geladeira, tá? Ela saiu de uma temperatura ambiente e foi para uma geladeira. O que é que vai acontecer, tá? Então aqui está a fórmula testada antes, né? Conferido o rótulo do que aquela garrafinha continha. Aqui está a água que foi na época magnetizada pela Helena, tá? E aqui estão as transformações que essa água sofreu. Vocês vão ver que ela teve uma alteração do bicarbonato, né? Teve todas as alterações aqui também bem grandes. E aí ele colocou na geladeira e no outro dia tirou e testou. O que colocar na geladeira, o que reduzir a temperatura poderia ocasionar ou não nessa água.
E aí ele percebeu que o que aconteceu? A maior parte dos efeitos da magnetização desaparecem. Olha só aqui, ó, só nos bicarbonatos era 22, magnetizada e em temperatura ambiente 36,2, após 24 horas na geladeira voltou aos 22. Então, colocar na geladeira significa não, retira completamente o efeito, tá? E aí vocês vão ver aqui que é a mesma coisa, ó. Aqui tinha tido uma redução do cálcio, com a magnetizada tinha 398 na forma original, magnetizada foi reduzido para 1,75 e depois testada na geladeira 3,98. Quer dizer, desaparece o efeito de redução, desaparece o efeito magnético. Por isso, os magnetizadores clássicos também recomendavam que a gente não magnetizasse em locais muito frios. Então, uma coisa que vale a gente pensar é também a questão do uso do ar-condicionado. Utilizar o ar-condicionado em temperatura que seja confortável, numa temperatura aí acima de 24, 26 graus, tá mais do que bom, tá? Não usem um ar-condicionado muito baixo numa sala de magnetização, porque senão esses efeitos vão sofrer com essa questão do frio, tá? Então, os magnetizadores sempre diziam, né? Até o Vinícius tratou disso nas reuniões, falando sobre as questões de sucesso e insucesso, né? Que eles notavam que se magnetizasse ao sol e ao meio-dia, ganhava-se alguma coisa. Então, sempre uma temperatura mais aquecida vai ser melhor. E o outro detalhe, por que isso? Porque o fluido magnético, o fluido vital, ele é quente. Nós sentimos calor. O pessoal aqui no sábado, muitos começaram a suar, né? Tô suando, né? Por quê? Porque de fato ele traz esse aquecimento. Quando a gente mobiliza o fluido vital, ele é quente. A gente sente esse calor nas mãos, a gente sente às vezes nos olhos, no corpo todo, tá? Então, a temperatura fria se constatou essa realidade, tá? Desaparece o efeito. Então, Literalmente. Oi. só tirar uma dúvida. Se lá no centro eu vejo muita gente já pegando água, pegando da Já geladeira, botando gelada. água gelada já. Já não funciona nada. Não Já funciona nem mais. serve. Pegando para magnetizar a água gelada. Não, água em Hum, temperatura ambiente, tanto para magnetizar quanto para consumo, ok. tá? Esse é um alerta que a gente sempre faz. Aqui, um sexto experimento, tá? Com uma paciente que estava tratando câncer de mama, certo? Então, a gente vai ver também aqui as alterações, tá? Ah, na alcalinidade, sempre os bicarbonatos, eles vão ter um aumento em geral, quer dizer, sempre não, o seu Roberto teve uma diminuição, mas a gente observou assim que, em geral, eles têm um aumento muito grande. E o bicarbonato, ele ajuda muito a função do estômago. É só a gente ver, né, o sorrisal, o que que é, né? Então, só que também a gente vai ver assim que depois, quando ele testa a durabilidade dessas transformações, mesmo em a questão ambiente, o bicarbonato é o que sobe mais e o que desce mais rápido também, tá? Mas ele é muito importante porque ele ajuda no estômago. Então, uma pessoa que faz quimioterapia precisa de um cuidadozinho no estômago, e essa água vai direto no estômago, né? Então, ela vem com uma concentração de bicarbonato relativamente grande. Vocês vejam que de 22 passou para 35,95. Né? Para dar essa proteção, justamente porque o estômago é bem exigido quando a pessoa faz um tratamento de câncer, né? E aí a gente vai vendo outros elementos aqui, tá? Vou lá para o resumo de novo. Então, era uma paciente com tratamento de câncer de mama que já tinha feito cirurgia e fazia quimioterapia, tá? Ela também relatava se sentir ansiosa e deprimida após a doença. O que que se observou no cálculo ali? Que o bicarbonato teve um aumento de 63,4%. Os nitratos tiveram um aumento de 3.233,3%. O sódio, deixa eu conferir se foi aumento. Foi aumento, tá? O sódio teve um aumento de 33,3% e o ferro, de novo,
de 6.900%. E vamos lembrar que quem faz quimioterapia também tem que cuidar bastante de anemia, né? Então, o ferro sobe lá em cima. O cálcio teve redução de 37,18 e o magnésio também sofreu uma redução aqui, de 48,7, tá? E não houve outras alterações ali com relação a, a outros elementos ali que tenha sido controlado. Aqui, a pergunta que a Neuza, acho que não sei se foi a Neuza ou se foi a Sandra que fez, de se incluir água, né? Tipo assim, ó, chegou na metade, depois tu completa. O que que acontece? Foi o que se fez, tá? O sexto experimento foi a diluição a 50% com água mineral. Então, o que que tinha? Pegava a garrafa de água magnetizada, testava, incluía 50% de água não magnetizada e testava de novo, tá? Então, aqui foi a água magnetizada, a água diluída, o que que tinha, e o que que foi que variou aqui, né? Já aí testando a mistura. Então, essa variação aqui é o teste da mistura. Aqui é a água magnetizada só, aqui é que não está magnetizada e aqui é a mistura das duas. Então, vamos lá ver o que que aconteceu. Tá? As reduções foram proporcionais ao acréscimo. Então, vejam aqui, ó. Ah, o ferro, tá? Tinha 0,7. Ah, é que não, esse aqui manteve. Vamos ver aqui aqui tá as linhas aqui com as reduções. Então vejam aqui, ó, o bicarbonato, que também tinha tido uma alteração grande, acho que era da mesma paciente até essa, testou as duas coisas com a água dela, que tinha tido uma alteração grande, quando misturou, reduziu, tá? Teve essa redução, veio para 7,85, tá? Então, perde efeito, tá? O que se constata é que ele perde efeito na mesma proporção, tá? O que Luana, inclui. Fale, fazer só uma observação. fala. Ali no do câncer de mama, que aumentou bem o bicarbonato, tem vários estudos já, estão em finalização, que comprova que o meio básico, né, quando você aumenta o bicarbonato, as células tumorais, elas diminuem. Ah, Então, legal, não sabia disso. né, eu já tinha Nós lido sobre pensamos, isso, na época, né, 15 anos atrás, a gente pensou proteção do estômago. mas ainda não, mas é assim, a acidez, a, a- ela aumenta as células cancerígenas. E o Uhum, bicarbonato ele age contendo esse aumento. sim, Só que assim, torna menos isso alcalino ainda está a em nível teste. de laboratório. Sim, Então, sim, assim, estão é testando. bem É, interessante isso. mas aqui a gente notou essas alterações aí, né? Então, pode, É, né? você viu que no caso do câncer, o bicarbonato subiu, né? Subiu, subiu. E o sódio, lembra o nitrato que subiu Sim, naquele. A gente tem uma medicação que chama nitroprussiato de sódio, uhum. que é para abaixar a pressão arterial. E o nitrato, ele é usado na composição do nitroprussiato. Então, de É para repente, reduzir e pressão tem arterial. ferro também no nitroprussiato. Então, você vê que quimicamente a gente pode explicar com as medicações que são utilizadas hoje. E que se comprova o que Kardec escreveu lá, que era a transformação das substâncias, né? E Exatamente. aí, de acordo com a necessidade da pessoa. E que não é uma coisa mágica, porque se eu incluir água, reduzo. Então é a mesma coisa, se eu tenho lá um xarope e eu boto água, né? Eu reduzo. Se eu ponho na geladeira determinado produto, alguns deles também vão perder completamente a sua composição, outros vão ser mantidos. No caso aqui, se comprovou que perde completamente. Ana, Então, uma nem curiosidade, magnetizo algo gelado, nem depois de magnetizado põe na geladeira. viu? Eu estava prestando atenção aqui, você falou que quando coloca na geladeira, a magnetização perde o efeito Zera completamente. quando esfria. E o Uhum. contrário, tem algum teste assim, quando aumenta a temperatura, vamos dizer assim, a pessoa use a Para água perder. magnetizada para Chá. fazer um chá, por exemplo. É, eu acho que ele não chegou a calcular, a testar a questão com água fervida.
Mas a gente Uhum. pode deduzir daí o seguinte, né? Tudo aquilo que eu fervo também volatiza, né? Também vira vapor. Então vai ter o mesmo efeito, vai sumir coisa ali, Entendi. tá? Agora, se eu misturar essa água magnetizada em algo ali já. Mesmo assim, eu prefiro dizer assim: olha, o mais tranquilo é manter e tomar pura com a temperatura ambiente, sabe? Consumo de água normal, temperatura ambiente, Certo. Obrigado. tá? Bom, esse outro caso aqui, tá? Que foi o oitavo experimento, era uma pessoa com depressão pós-parto, tá? Que a gente estava atendendo. Aqui também a gente vai ver aqui as mudanças, né? Vai ter também aqui nos bicarbonatos uma alteração bem significativa, né? Era 22, mais ou menos o padrão, né, dessa fonte. E aqui passa a 35,2. O cálcio, aqui tem uma redução também bem significativa. Nos cloretos tem uma pequena variação para menos. Ah, aqui o ferro vai ter também uma significativa elevação. Os fosfatos também vão ter, e o fosfato também é outra coisa que atua bastante, né? Nessa parte neurológica que vai entrar aí. Ah, o magnésio, também aqui no caso teve uma redução, no caso dela. Os nitratos tiveram de novo um aumento muito grande. O potássio aqui também teve uma redução. O oxigênio sempre teve uma elevação. Né? E aí, o que, que a gente viu aqui? Era uma paciente com 28 anos, o bebê dela estava com 6 meses, né, após o parto, e ela tinha diagnóstico médico de depressão pós-parto. E aí se notou essa elevação no nitrato, no bicarbonato, ferro total e fosfato, que foram as mais significativas. E aí o Eduardo já tinha cansado de calcular, não calculou essa. Bom, aqui a paciente fui eu, tá? Nessa época eu estava com um problema bem, uma crise, foi quando eu também fui diagnosticada com um problema degenerativo da coluna lombar, tá? E como, né, a gente já sabia, os magnetizadores não sabiam que a gente estava fazendo essa pesquisa, tá? Quando o seu Roberto veio falar conosco, comigo, com a Madê, com o Eduardo, a gente não falou para os magnetizadores que isso estava acontecendo. Eu passei a ajudar ele, principalmente com a questão de se pegar água de outras pessoas, fazendo o seguinte. Por exemplo, né, a moça ali que estava com depressão pós-parto e todos os outros que a gente testou. A pessoa entrava, trazia a sua água e eu colocava uma que estava marcadinha, que só eu sabia onde estava a marca, que eu tirava e o magnetizador magnetizava duas águas. Quando eu ia entregar para a pessoa, eu entregava só a que ela tinha trazido e a outra eu encaminhava para o seu Roberto, colocando ali a observação de quem era o paciente, de que ficha, se qual era o problema que a pessoa tinha, quem era o atendido, qual era o caso dele, tá? Para a gente poder fazer essa comparação. Então o pessoal não sabia. Quando foi feita a magnetização para mim, eu levei mais água, tá? Então eu levei que justamente o que a gente queria testar? A gente queria testar quanto tempo duraria essas alterações, qual seria o tempo de uso dessa água. Então eu levei bastante água, porque aí ele ia testando todos os dias, né? Tirava um copo, testava, jogava fora, tirava um copo, testava, jogava fora até, né? E vendo como é que isso se comportava ao longo do tempo, tá? Então a paciente aqui fui eu mesma, tá? O problema era esse. Vocês vejam aqui, ó, o pH da água. Ele também veio ao padrão 7, ele era 6,8, tá? Tá ali até a marca da água, tá? Não é propaganda. E ele entra no padrão ideal de 7. Só que vocês observem aqui, ó, no dia, tá? Que ela foi magnetizada, que ele testou no laboratório, 3 dias depois manteve, 8 dias depois manteve, mas já com 10 dias o pH começa a cair, tá? E por fim, aí com dez dias ele já tá entrando em queda, tá? Aí depois a gente vai ver aqui com o bicarbonato, tá? Mesma coisa. Teve uma elevação,
de 28, de 22 para 28. Em 3 dias, ele estava em 21. Ele estava reduzindo, inclusive abaixo da fórmula. Essa foi uma coisa que nos chamou a atenção, que os elementos que entram em redução, eles começam a reduzir com a passagem do tempo, eles seguem reduzindo, tá? Então, olha só o que aconteceu. Ele foi para 28, mas quando chegou no terceiro dia, ele já tinha caído para 21. Estava abaixo da fórmula. E com 8 dias, ele estava em 20. E com 10 dias, ele mantinha a queda em 20. Tá? Aí a gente vai ver aqui as outras alterações também, ó. Todas essas que estão em amarelo, tá? Vocês vão vendo ali os números e vão vendo as alterações, tá? Então aqui também, ó, os cloretos também demonstrou que eles tiveram uma elevação, mas eles começaram uma queda, porém mais lenta, ó, tá? Mas quando chega lá no 10º dia, ele já perdeu muito da característica da magnetização que ele tinha sofrido, ó. Ele tinha ficado alterado em 8,56 e ele está em 8,2. Ele estava em queda. Então vai perdendo o efeito, tá? Aqui, ó, bom, eram os cloretos, né? O cálcio também, mesma coisa, tá? O magnésio, que no caso aqui sofreu uma redução, né? A fórmula era 1,66, aí com a magnetização caiu para 1,5, seguiu caindo, e vocês vejam que ele cai a 1 em 10 dias. Segue caindo. Tá? Então, o que a gente observou? Nessa época, vocês podem calcular a minha idade aí, né? Então, eu tinha 44 anos, doença degenerativa na coluna lombar e hipotireoidismo. Eram esses os diagnósticos que eu tinha nessa época. Então, o que se constatou? Que a duração é inferior a 13 dias, então o prazo ideal de utilização varia de 5 a 7, e os elementos que sofrem elevação, eles se reduzem com o passar do tempo, e que os que sofrem redução seguem reduzindo. Então, a gente pode pensar assim naquele caso, né, que o Vinícius também falou lá das células, né, cancerígenas, que morrem e vão morrendo. Então, se tem um efeito de diminuição, ele vai seguir, né, até, não sei, não foi testado até onde ele iria, mas em 10 dias ele sofre bastante, tá? Deixa eu ver se tem mais algum experimento. Aqui só tá a linha, tá? Só para vocês verem aqui, então, a linha do pH, tá? Então, a elevação dela em um dia chegou nesse pico, manteve uma certa estabilidade e depois ela entra em queda a partir do 8º dia, tá? O pH. O bicarbonato está aqui, desculpem. O bicarbonato, essa linha é bem curtinha, ó. Ela tem uma suba grande que dura até 3 dias e depois volta à fórmula normal. O cálcio já foi um elemento que foi testado mais estável, ó. Ele teve uma suba e ele manteve esse padrão por 8 dias e aí começou a entrar em queda. Os cloretos também, ó, mantém o padrão e entra em queda em 8 dias. O ferro já não tem a mesma coisa, tá? O ferro também, ó, ele tem um padrão de manutenção de até 3 dias e ele começa a cair, tá? Até chegar na linha. E aqui, no caso, o magnésio, né, que tinha tido uma diminuição, ele diminuiu e manteve a diminuição até aqueles dias ali. O fosfato, esses picos aqui, dá para a gente ter essa noção aí de como eles se comportaram, esses elementos ao longo do tempo, tá? Então, vamos voltar para os nossos slides lá. Tá ouvindo. Posso fazer uma pergunta? Pode? Me diga uma coisa, só porque eu fiquei com dúvida. Então, vamos Hum, supor, se a pessoa não for de 7 em 7 dias para o centro, né? Então, uhum. aí a gente tem a opção de dar 2 garrafas. Mas a segunda garrafa, que depois de 7 dias, então já Vai ser vai a ter. mesma coisa. Não é aumentar o número de garrafas, porque não é a garrafa aberta que vai fazer a diferença.
Entendeu? tá? Aquilo que eu tinha entendido que você tinha dito assim, a pessoa leva 2 garrafas, Não, entendeu? não. Tá assim, não, mas a pessoa é que e essa foi a maneira. Eu estou compartilhando tela com vocês ou não? Só me digam isso. Não, Não? Não, não. Então, deixa eu voltar aqui para. Tá, porque a questão das duas águas Hum, é, é assim, é porque eu colocava, entendeu, Ritinha? Eu colocava a água que a pessoa ia levar para casa e eu hum. colocava ao lado daquela uma outra garrafa que ia para o laboratório. Entendeu? É, Entendeu? Então, a água que a pessoa tinha trazido para o seu tratamento, ela levava com ela. hum, Mas era magnetizada duas para aquela pessoa e uma ficava comigo. Uma eu retinha para ele levar para o laboratório. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então quer dizer que, de qualquer forma, se ela não voltar, assim, dentro de 7 dias, vamos colocar isso que seria o ideal, então, aí acabando essa água, então não teria como ela levar mais. Assim, não teria Não, como ela não faria continuar. diferença. Assim, até 10 dias a água magnetizada vai gerar algum efeito, tá? É o Ah, máximo, tá? O ideal é 8. Então, tá. que tenha o período de utilização dessa magnetização intermediária para a água é 8 dias. O Tá. ideal dela é 8 dias. Entendi. Então, se ela Então, fosse tomar de manhã, de tarde, de noite mesmo, ela poderia levar 3 garrafas, porque aí daria por 7 dias. sim, sim, Aí sim. tudo Ela pode bem, levar mas 2 passando litros, 5 disso, litros. É, entendi. Se ela for entendeu? tomar 5 litros de água durante 7 dias, Os beleza, dá 5 para litros vão levar. manter, vão manter, Isso, entendi. Mas agora eu entendeu? entendi a diferença do que você tinha me respondido. Valeu, obrigadão. Tá? De nada. Mas, Tem deixa alguma questão aí no chat também? Não. Acho que não. Tá? Então, Ana, deixa eu ver aqui. Oi. eu deixa eu tenho ver. uma dúvida, e acontece comigo assim em casa. A gente traz a água, a garrafinha fluidificada na casa espírita onde a gente faz, né? Marinetizada. Tá. E a minha. Pode abrir nada teu microfone. Ficou mudo. Alô? Oi. Tá me ouvindo agora? Parei quando tu leva a tua água magnetizada para casa. Aí a minha dúvida a gente sabe que o ambiente influencia muito, né? Então, a minha dúvida sempre é se é que será que a gente contamina a nossa água novamente quando a gente traz para o nosso ambiente, se é Não. algum. Não, Não? não, porque o que que acontece, tá? A gente também testou essa situação, porque ele colocou, principalmente assim, já no primeiro teste ali, a, quando a magnetizadora impõe mão sobre a água, ela tem mudança. Não impondo Sim. mão sobre a água, pode estar do lado. Aham. Não há alteração. Não há, Ah, tá? tá. Tá bem, então. Então, eu vou ficar mais tranquila. Tá? Não tem problema, Obrigada, Aninha. de nada. Oi, Ana. Aqui, tá. Ah, Oi, fala, Ana. pode falar. Valdelina. A quantidade, a dose, vamos dizer assim, de água para o assistido quando ele leva água para casa. Por exemplo, para aquela água dar para a semana toda, ou se ele não levar 2 garrafas, ele pode tomar a quantidade, ao invés de um copo de 180 ml, 200, ele tomar aquele copinho de cafezinho pequeno, como uma dose de um medicamento, não é isso? Ele pode tomar para Pode, durar é mais. assim, ó, vai ser a mesma coisa, tá? É raciocínio, é material, é puramente lógico, tá? Se eu tomo um copo de água desse tamanho que nem o meu aqui, Hum. eu vou tomar uma proporção igual do que contém aqui dentro. Se eu tomar um pouquinho assim, vai ser a mesma coisa. Então, É. dependendo da situação, por exemplo, aquele caso, os casos que a gente atende aqui na sociedade de hepatite C, tá? A gente recomenda um uso grande de água, tá? Que a pessoa, tipo assim, 5 litros na semana. Não é nenhum absurdo. E a gente, com relação à água magnetizada, a gente teve uma outra experiência, está tendo uma outra experiência muito interessante. Acho que a Renata não está na nossa live hoje, mas vocês vão conhecer a Renata nas próximas. A Renata é uma trabalhadora da nossa casa, uma magnetizadora, e ela está com um problema de insuficiência renal, tá?
E a orientação, o passe dela foi orientado pelo nosso mentor espiritual, né, pelo Georges, e ele recomendou 2 litros de água magnetizada por dia. Como Entendi. ela é enfermeira, é doutora em enfermagem, professora da universidade aqui e tudo mais, ela também sabia que no caso dela não seria indicado pela medicina que ela ingerisse tanta água. E aí ela falou com o nefrologista dela, disse assim, olha, tu sabe, né, que né, e tivemos uma orientação de 2 litros de água por dia, magnetizada. Aí ele disse, olha, não é o indicado. Então, tu vai fazer o seguinte, tu observa, eu não vou te dizer que tu não faça, porque faz parte das tuas crenças, mas tu observa o teu peso. Porque, diante do teu quadro de insuficiência renal, vai ter uma retenção de líquido e um aumento de peso. Não teve, Tá, não obrigada. teve, Tá certo. tá? Tá bom. Ô, Cada Ana, caso é um caso, E né? ela Aí, escapou, e está escapando da hemodiálise. uhum, ô, Ana, então, pelo que eu estou analisando aqui, pensando, né, que geralmente o assistido, ele leva uma garrafinha de 500 ml. Está sendo Uhum. pouco, tá não? É, é pouco. Muitos dos nossos assistidos também levam só uma garrafinha de 500 ml. Quando tem casos realmente mais, né, sérios assim, a gente recomenda que leve mais, É, porque no tá? mínimo Se tu pode pensar acabar. uma, se tu pensar uma de 500 ml por dia, já está de bom tamanho, É, tá? Porque a é, coisa é proporcional. A gente não está lidando com algo imaginário, a gente não está lidando, a gente está lidando com uma coisa que pode ser testada em laboratório, como vocês viram. Então é fácil pensar. Se eu tomo um copinho assim, o efeito é de um copinho assim. Isso vai ser possivelmente pouco diante da coisa, né? Não é uhum. porque é água magnetizada que naquele copinho ali está concentrado, não. Tá certo? Isso quer dizer que o mínimo está acabando antes do retorno e eles não estão avisando, né? Com É, certeza. muitas vezes é. E assim, ó, também, mesmo que a gente avise, muitas pessoas a gente cansa de ver assim, ó, abrem a garrafinha e tomam toda ela de uma vez só. Ah, eu tenho visto muito pode isso. acontecer isso mesmo, viu? Sim, Uhum. sim. Então, são problemas culturais que a gente tem, É, né, das pessoas entenderem que isso é uma forma de tratamento, que isso não é uma questão religiosa, é, tá? É por isso que eu falei para vocês no início, olha, a gente tem que ter noção de que tem toda essa carga de coisa religiosa e que não é o nosso foco aqui, porque o nosso foco aqui é terapêutico. A pessoa tem que entender que ali, mesmo que ela não esteja vendo, há uma mudança, né? E aquilo se transformou num medicamento para ela. Assim como a própria transfusão das energias do magnetizador para o magnetizado é também ah, terapêutico, né? É uma coisa medicamentosa. Vai mexer na estrutura orgânica da pessoa. Então, né? é, Isso é uma coisa que a gente tem que falar e repetir, repetir, não cansar de repetir. Isso tem que entrar naquele videozinho que eu falei que era uma boa da gente ter para colocar antes dos atendimentos, que fica repetindo, porque a gente cansa. Eu confesso para vocês que a gente cansa, né? A gente lembra disso de tempos em tempos, mas aí de repente quando vê, passa um mês assim, tu não falou mais daquilo, né? Tu não lembrou de toda vez que a pessoa, que no nosso caso aqui, as nossas exposições, elas são de no máximo meia hora antes dos atendimentos. E somos nós, os próprios magnetizadores, que fazemos. Tem uma escala, então todos fazem. Ordem alfabética, todo mundo participa, não tem essa de ter o palestrante. Todo mundo faz. Né? E como todos nós sabemos o que os nossos atendidos ali têm, então a gente vai trabalhando dentro das necessidades, dos temas ali. E às vezes a gente esquece de repetir, né? Olha, o passe, isso, né? A gente esquece, isso faz parte. E é uma questão de luta cultural. É luta cultural mesmo, não tem outro nome. A gente precisa mudar o foco das pessoas que acham que estão indo ali só por uma função religiosa, tá?
Então, assim, ó, a partir daqui, só para a gente recordar, só para ter uma noçãozinha, tá? Isso aqui foi uma pesquisa básica que eu acrescentei na época aqui. Só para a gente ter uma noção, né, do bicarbonato, a Gisele até acrescentou aí informações que são mais atualizadas, né? Mas basicamente aqui o que é a questão, né, do uso no combate, que é eficaz no combate às doenças estomacais, e aí o acréscimo que a Gisele trouxe dessa pesquisa que está em andamento com relação a câncer também, né? Depois a gente vai ter aqui a mudança. Opa! Ana, Cálcio. Oi. só mais uma coisinha rápida. A quantidade de água que nem o caso que você contou, né, da pessoa estar com problema renal e ter que tomar, foi o Jorge que colocou isso, ok. Escreveu. Mas os seus protocolos, tem algum protocolo de água ou você tem que estar sabendo daquela doença, né? E daí você faz a quantidade de água que deve ser tomada, ou como é que vocês Olha, a balanceiam gente, isso? a gente procura, assim, tem pessoas, como eu disse, né? É uma garrafinha só, e mesmo que tu recomende que seja 1 litro, que seja 2, ou que seja mais por dia, ela não traz, Tá, né? Então, fazer o quê? A gente recomenda sempre assim, porque a água, ela é saudável. Quanto mais eu ingerir, melhor vai ser, né? Então, que sejam esses 3 copinhos, tu calcula assim, ó, que seja pelo menos um copinho de 180 ml. Tu vai tomar 3 copos, ou de 200, para fazer uma conta redonda. 600 sim, ml, uma garrafinha por dia, pronto, entendi. Ok, obrigada. tá? Deixa eu ver. Aqui, só para a gente ter uma noção do que depois para vocês verem aqui, né? A questão também do cálcio, que é um mineral mais abundante no corpo humano, né? Então, quanto a gente costuma ter desse mineral, em torno de 1,2 kg, né? Sendo 1.100 nos ossos e 90 no restante. Que se é utilizado o cálcio na função das membranas celulares, nas contrações musculares, nos impulsos nervosos, controle de acidez do sangue, divisão celular, no controle hormonal e na coagulação sanguínea, também ele vai ter influência. Os cloretos, né, manter o balanço ácido-base do corpo, atuam também no sistema nervoso central, tá? Inibição, acho que é isso, né, Gisele, me corrige, mas acho que é isso aí, inibitricia da glicina e algumas ações dos receptores GABA, isso também vão atuar lá no cérebro, né, nos neurônios. Encontrando o ferro, encontrado praticamente em todos os seres vivos, o excesso vai gerar uma hemocratose, vai gerar anorexia, tontura, fadiga e dores de cabeça, que é o excesso de ferro no corpo, né? A deficiência vai gerar uma anemia ferropriva, então, né, vai também ter anemia, anorexia, sensibilidade óssea e ao clima frio, prisão de ventre, distúrbios digestivos, tontura, fadiga, problemas no crescimento, irritabilidade e inflamações na língua. São coisas que podem causar. O fosfato, tá? Também alguns poderão ser prejudiciais à qualidade de vida, né? Em diversos casos podem ocorrer doenças associadas à senilidade, também aqui a questão de senescência, também da perda, né? Da função cognitiva pela idade, e doenças relacionadas como a osteoporose, a artrite reumatoide, a artrose. E aqui vamos ver uma coisa importante, né? A população de idosos no Brasil corresponde a 7%, mas a projeção era de triplicar até 2020. Vamos lembrar que isso aqui, há 15 anos atrás, estávamos em 2010. Então, nós já estamos aqui nessa fase de termos possivelmente essa população idosa triplicada. Então, vejam que para idoso, também a água magnetizada ela vai ser bem indicada para prevenir isso, porque ela vai trazer uma dose alterada, possivelmente, nessa questão do fosfato. Magnésio, um elemento essencial para o homem, se encontra nos nossos ossos. A carência gera agitação, anemia, anorexia, ansiedade, mãos e pés gelados, perturbação da pressão sanguínea, insônia, irritabilidade, náuseas, fraqueza, tremores musculares, nervosismo, desorientação, alucinação, cálculos renais e taquicardia. E o excesso dele vai gerar um rubor facial
hipotensão, fraqueza muscular, náuseas, insuficiência respiratória e boca e sede crônica. Boca seca e sede crônica. O potássio, também aí estão todos o que ele vai gerar, tanto a carência quanto o excesso. Vejam por que a gente colocou a carência e o excesso? Porque a gente pode receber uma pessoa que nos diz que ela está com um problema de um desses minerais. E aí a gente já sabe se é carência, eu vou trabalhar com concentrado, se é um excesso, eu vou trabalhar com dispersivo. Então a gente já colocou aqui, né, nesses slides para a gente ter essa noção, tá? Então já deixei aqui o principal, tá? Onde essas funções desses minerais atuam e para que eles servem, os efeitos. O nitrato também aqui tem alguns efeitos adversos, então com isso a gente encerra, né, essa apresentação. E eu achei que aqui cabia essa frase do Karl Marx. É um paradoxo a Terra se mover ao redor do Sol e a água ser constituída por dois gases altamente inflamáveis. A verdade científica é sempre um paradoxo, se julgada pela experiência cotidiana que se agarra à aparência efêmera das coisas. Se a gente se agarrar à aparência, né, de que a água magnetizada, o que aconteceu? Não aconteceu nada, ali é só água. Se eu ficar só nessa visão, sem ir mais fundo, sem analisar, sem ir para um laboratório, sem questionar isso, eu fico só na superfície, eu fico só na aparência, né? Então, atenção nessa questão, é muito válido, é muito útil a magnetização intermediária, mas ela também não é milagre, tá? Ela é matéria e funciona como tal. Alguma questão mais, gente? Algum comentário, alguma coisa? Não, eu só queria acrescentar aqui uma informação que se passou nesse instante da população de idosos. Eu verifiquei Vai. aqui que, de acordo com o Censo Demográfico 2022, o Brasil já tem 15,8% de população acima de 60 anos. Então, Isso equivale a tá? 32 milhões de De pessoas. brasileiros acima de 60 anos. Eu estou no meio, hein? Eu tô chegando. Ainda não cheguei lá, mas tô chegando. Então, aí também, né? A idade vai ser uma outra coisa que a gente também pode pensar, né, na questão da água, de recomendar um consumo maior, né? Tá bem? É isso, gente. Passamos um pouquinho do nosso horário, mas acho que valeu, né? Para a gente Valeu ter muito. para a gente ter essa Muito. noção aí de como essas coisas funcionam. Ficou bem claro, então, tá? Se eu for utilizar algodão, se for para tratar a questão nos olhos, embebo em água magnetizada e a pessoa vai usar para fazer a limpeza, né? Ali do olho que está com conjuntivite, que está com alguma inflamação, que está tratando por algum motivo, por alguma enfermidade dos olhos. Se for tratar alguma coisa de otite, alguma inflamação, infecção de ouvido, tá? Se não tiver aberto, se não tiver, né, com a ferida aberta ali, com a infecção escorrendo, ok, eu posso até inserir no ouvido. Não vou meter lá para dentro, mas deixar preso ali, tá? Posso. Se tiver aberto, não, tá? Porque aí eu vou estar podendo infectar essa ferida com algodão, não é legal, tá bom? Aí, Ficar algum resíduo, alguma coisa ali. aí, nesse caso, o assistido vai para casa com a água que ele vai beber, né, ingerir, Exato. e a outra garrafa que ele vai estar molhando, embebendo o algodão para colocar, Isso, para fazer aquilo ali durante a isso. semana, E aí é bom a gente colocar uma identificação para ele não misturar, para não misturar. Tá certo. E tá? o cuidado Tá com bom, a Júlia. higienização, né, dessa água, né? O cuidado para não, Sim, na hora do algodão, não colocar de novo, né? Porque pode se isso. atrapalhar um Sim. pouquinho. A Tem que pessoa vai pegar um chumaço, deixa eu pegar um algodãozinho aqui só para mostrar. Bom, vamos lá, né? Vamos pensar que a pessoa trouxe assim, desses que a gente usa aqui para, né? Essas bolinhas de algodão. Ok, eu vou magnetizar como? Eu boto na minha mão aqui e imponho mãos, magnetizo ela. A pessoa vai pegar um pouquinho, vai pegar ali, vai pegar um pouquinho, né? Vai fazer a bolinha e
tá? E o outro continua aqui, ficou 2, 3 horas, ou usou para dormir, no outro dia bota fora, põe um outro pedacinho que ela pegou aqui. Isso vai durar, segundo os magnetizadores clássicos, por observação, até 3 dias o efeito, tá? Então isso é muito legal para quando a gente trata bebezinho, por exemplo, né? Que é comum ter problemas, né? De otite, coisa assim. É bem legal a gente utilizar esse tipo de recurso, tá? E se for para magnetizar o olho também, aí vai ser. Posso também até, né? Se for, mas vai só com a água magnetizada mesmo. Vai embeber na água e passar nos olhos aqui e lixo. Tem reutilização, tá? E se for roupa, né, que a pessoa traga, né, para magnetizar uma camiseta, alguma coisa assim, magnetiza e põe sobre o órgão que está sendo tratado, sobre a parte que está sendo tratada, tá? Então, assim também, às vezes quando a gente faz algum atendimento, uma pessoa, por exemplo, está numa UTI, vai fazer um atendimento à distância, é válido encaminhar também que a pessoa leve uma roupinha magnetiza uma camiseta, um tecido, né? Um tecido, não precisa ser a roupa, pode ser uma fralda daquelas de tecido, né? Que é uma de gazezinha, magnetiza e põe junto da pessoa lá, né? Na parte que está sendo mais sensível o caso ali, tá? Aí a família coloca, né? E vai fazendo a troca aí em até 3 dias. Tá? É um recurso que facilita, né? E torna mais próximo. Tá bom? Então tá, gente, vamos encerrar por hoje? Davino, tu encerra para nós, por favor? Sim, Só então deixa eu dar um vamos. recadinho antes, tá? O Vinícius pediu desculpas, ele entrou, mas a Ellen não estava passando muito bem, ela tá grávida, né? Tá com poucos meses ainda, então tá tendo alguns probleminhas e ele precisou ficar com o outro filhinho deles, tá? Então pediu desculpas para o grupo, mas hoje ele não participou. Função Então, dessas intercorrências normais aí da vida. Vamos acompanhar o Davino na prece, então, pessoal, e depois eu posto para vocês esse material que a gente usou hoje, tá bom? Maravilha. Contigo, Davino. então vamos agradecer a Deus, primeiramente, agradecer os espíritos amigos que estiveram conosco durante esse encontro virtual, agradecer, sobretudo, a cada um de nós também, por termos destinado esse tempo para aprender, para crescer, e agradecer a Ana pelos seus conhecimentos, por ter trazido tanta luz para melhorar os nossos trabalhos. Então, que o Senhor nos permita que tenhamos uma noite de paz e que essa paz se estenda também em nossos lares, em nossas atividades, em nossas instituições, e que esse trabalho possa crescer e dar frutos cada vez mais. Que a tua luz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja. Então tá, pessoal. Muitíssimo obrigada por hoje. Até quarta-feira. Beijo para todos. Uma ótima semana. Tô indo. Vazei, como diz, né? Boa noite. Muito abraço. Obrigada. Tchau, tchau.